Shalom! Muito bom a gente estar aqui outra vez, dando continuidade aos vídeos do nosso canal, que tem um nome muito apropriado, né? Por amor à Torá. Quando a gente aprende o que é a Torá, quando a gente começa a entender o que é a Torá, a gente se apaixona, a gente ama a Torá de verdade, porque ela é a palavra, Davar Ha-Elohim, a palavra de Deus. No conceito do cristianismo, uma religião inventada pelos homens, a partir do quarto século, a gente tem uma distorção de Torá. Então, a Torá passou a ser propositalmente propagada, divulgada, ensinada, fizeram um marketing em cima da palavra Torá, dando a ideia de que ela é algo pesado, chato, é uma lei. Tanto é que a tradução mais comum é a lei. Lei é din em hebraico. E din em hebraico se refere então à legislação, o código de leis que foi dado a Israel, que é maravilhoso. E tão maravilhoso que a humanidade usa, mesmo não sabendo que é pertencente, né, pertinente à Torá. Mas a Torá são instruções. A palavra Torá é ensino, instruções. E ela tem essa característica, né, de ser a instrução de Deus para nós, que tudo nela tem um ensinamento. E todo ensinamento, veja comigo, quando a gente aprende algo, a gente adquire conhecimento. Quando eu tenho esse conhecimento, eu passo a ter entendimento. Então eu tenho a sabedoria, que é a Torá, eu passo a ter o conhecimento da Torá e passo a ter entendimento da Torá. Então a Torá ela tem que ser lida de uma maneira muito profunda. Não pode ser literal, tão somente literal, e eu nem posso distorcer o texto, como fazem os teólogos cristãos, que pegam lá, pinçam algumas partes para poder criar sua teologia sistemática. Lembrando que eu fiz teologia, então eu sei exatamente como funciona a teologia. Bom, como diz nós aqui, gaúchos, buenas, vamos em frente. Nós estamos na sequência dos vídeos de Bereshit, capítulo 1, com o objetivo de nós falamos sobre a criação dos céus e da terra, da separação da luz e da escuridão, das águas e da terra seca, falamos sobre a vegetação, falamos sobre o posicionamento dos luminares no céu, o sol, a lua, as estrelas. Nós falamos sobre a criação dos animais a partir da água. Nós falamos sobre a criação dos animais então a partir da terra, né? Estou fazendo um resumo, mas assim, usando um português bem que dificulta realmente uma exposição maior, mas cada vídeo vocês vão entender na sequência. Então, agora nós vamos nos dedicarmos, embora a gente já tenha falado, né, no último vídeo sobre a criação do homem, nós vamos nos dedicar a esmiuçar, a detalhar, a mergulhar mais no conhecimento da criação do homem. Porque é nessa criação que nós vamos ver, nós vamos entender que há algo especial que vai nos lançar para a pessoa do Mashiach, a pessoa do Messias. Então a gente precisa entender realmente e fugir daquele mero conhecimento da tradução, tá? Então, só fazendo um gancho aqui para a gente poder alinhavar, costurar os textos, né? Nós vimos que quando a Deus, Elohim, ordena que as águas produzam os seres vivos, né? os animais, vamos dizer assim, ele usa a seguinte expressão lá, em português, depois a gente volta para o hebraico, né? E disse Deus, produzam as águas abundantemente, né? Aí ele fala, os répteis, né? Ou criaturas que se movem, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E a gente viu, né, no outro vídeo, que esse texto está capenga, né? Ele está muito, vamos dizer assim, superficial, muito infantil, a tradução dele, né, que eu me refiro, né? Muito infantil. Porque, por exemplo, quando a gente tem ali, e disse Deus produzam as águas, se eu não entender o que é o verbo produzir lá em hebraico, eu não vou conseguir, de fato, perceber o que a Torá está me trazendo de ensinamento. Um outro detalhe, aonde fala sobre répteis, né, eu preciso entender melhor o que essa palavra no hebraico
se ela pode ser simplesmente traduzida como répteis, porque a expressão usada para em hebraico é sheretz, que foi traduzido como répteis, né, ou criaturas que se arrastam, coisa assim, ela não fecha o cerco em cima apenas de répteis. Lembra que eu falei isso no outro vídeo, mas então, só para a gente ir voltando no tempo, tá? E aonde eu quero chegar? No produzam as águas, que é um verbo, a gente viu ali no vídeo anterior, Yesheretsu, tá? Esse Sheretsu, ele tem a ideia de produção em grande quantidade, né? Seria uma explosão demográfica, uma explosão populacional de seres. Então, ou seja, há uma grande quantidade de seres em grande número realmente saindo das águas ali, tá? Então, percebam que o verbo usado aqui é o sharatz, certo? Que foi traduzido como produza. Mas aí, quando você fala produza, você pode pensar numa produção em uma sequência, em escala, mas o verbo, ele te lança a ideia de uma produção, de uma explosão demográfica, populacional de seres vivos, ou seja, porque é tudo no poder da criação de Deus ali que está acontecendo. Mas guarda esse verbo aí, porque esse sharatz, que é o verbo das águas, certo? Ou seja, naquele versículo que fala, então, no verso 20, que fala sobre a produção de seres vivos a partir das águas, o verbo é sharatz. Guarda isso aí, vamos marcar aí. Aí depois, nós vimos, né, que Deus abençoa, né, e Deus criou, né, os grandes animais lá, os taninim, né, Hagedolim, que a gente viu que tem toda a historicidade, toda as palavras nos levam, nos conduzem, inclusive, não para baleias ou para monstros marinhos, mas para os dinossauros, né? Vamos dizer assim, né? Claro que a palavra dinossauro, por que não tem dinossauro na lista? Porque a palavra dinossauro foi inventada séculos e séculos depois. Então, ela não podia estar na tradução ali, porque não existia realmente a expressão dinossauro. Mas reparem que dinossauro, em latim, significa lagarto trovão, grande lagarto, né? Que faz barulho. E Taninim Hagedolim é exatamente isso, aquele ser gigante. Né? Hagedolim é grandes, né? Grande de tamanho. Então nos conduz à ideia de animais de porte grande, que seriam os dinossauros. E aí ele fala, né, de todo réptil, de alma vivente, né? Mas aí eu quero que você guarde também, que enquanto ele está falando aqui nessa produção, ele já está falando de Nefesh Hayah, né? Alma vivente. Foi traduzido como alma vivente. É interessante, né? Porque se você pensar assim, alma, simplesmente falar alma, você pensa já em vida, né? Alma tem vida, alma tem vida, a alma é a vida. A palavra alma em português vem de anima, que significa animado, que se mexe, que se movimenta, né? Então a ideia de Nefesh Hayah seria exatamente aqueles seres que se alimentam, que se movimentam, né? E que tem Haim, vida, e a vida ela tem um potencial de gerar vida. Não foi à toa que Adão chamou Isha de Havá, de vida, né? Ou seja, o potencial de gerar vida. Então tudo está aqui embutido na Torá. E aí, vamos lá, aí ele diz o quê? Só que no verso 21, quando ele fala dessa produção, no 20 ele fala, né, produzam as águas, no 21 ele diz, né, Deus criou, né, então aí ele vai como se fosse uma continuidade do 20, uma narrativa depois do 20, mas perceba que ele diz, e Deus criou. Aí ele assim, vai vrar Elohim, né? Esse vai vrar é o verbo bará, que é o verbo utilizado apenas para Deus, ou seja, o único que tem o poder de criar do nada é Deus. Então, perceba que na questão da população de seres que surgiram a partir das águas, foi usado o verbo sharatz, né, que é a produção em grande quantidade, mas também foi usado o verbo bará, que é o verbo do criar do nada. Por que foi usado o verbo bará aqui, do criar do nada? Porque tem a ver com nefesh, com alma. E a alma, a terra não consegue produzir, a água não consegue produzir,
as entidades materiais não conseguem produzir. A alma é algo que procede de Deus, de Elohim. Então foi usado o verbo vaivrá, tá? Mas perceba, guarda aí, ó. Produzam e sharatsu. E Deus criou vaivrá, certo? Então a produção da ideia de quantidade, da multiplicidade, e aqui nós temos vaivrá em relação a nefesh hayah, ou seja, esses seres são diferentes da vegetação porque eles têm alma. Tá? E isso é muito importante que a gente já começa a perceber na questão dos verbos. Aí no verso 22, e Deus abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai, enchei as águas nos mares e as aves multipliquem-se na terra. Lembrando que aves é of, em hebraico, não se fecha o cerco só numa tradução como se fosse aves, é qualquer ser alado. Tá? Eu ainda falei no outro vídeo, insetos são seres alados, pteranodonte poderia entrar nessa situação aqui também, né? Um animal alado, vamos dizer assim, né? Eles deveriam se multiplicar sobre a terra, não sobre a água, certo? Vejo que há uma saída da água aqui. E é interessante também que assim, Deus abençoou, né? Vaevaré tem a ideia de algo que parte de Deus, né? Um poder que parte de Deus sobre aquelas espécies criadas, para que elas tenham potencial para se gerar colônias delas mesmas, vamos dizer assim, né? Gerar seres a partir delas mesmas, ou seja, cada espécie gera a sua própria espécie em continuidade. Então isso é um poder sobrenatural que Deus deu sobre essas espécies, né? E aí ele fala, o Revu, multiplicando-se, né? Revu, que é a ideia agora de se espalhar, de criar uma grande quantidade e de se espalhar a partir dessa bênção, certo? E aí, aí ele diz, isso foi à tarde, amanhã, o dia 5º, nós estamos no dia 5º ainda, certo? E Deus vai olhar para a sua criação e aí vai ver que ela está correspondendo, né? É boa, né? E aí no verso 24, nós vamos perceber que agora é a terra, né? Não mais as águas. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, estou lendo em português, répteis, bestas, feras da terra, conforme a sua espécie, assim foi. Mas é interessante, enquanto lá, eu estou destacando os verbos, porque isso é legal, né? Por exemplo, lá tem produza, primeiro lá produza, xeretz, ou seja, produção em grande quantidade, né? Uma explosão populacional. Depois nós vimos lá, vaivrá, ou seja, criou as nefesh hayah, as almas viventes, ou seja, aqueles seres foram criados pelas águas, recebem alma. Então eles viram nefesh hayah, almas viventes. E aí eles recebem uma benção, né? Para que eles tenham o potencial de se multiplicarem, de darem continuidade à espécie. E aí no verso 24, nós temos assim, produza a terra. Agora nós saímos da questão das águas e entramos na terra, produza a terra. E esse produzir não é o mesmo produzam as águas, lá não produzam as águas de xeretsu, certo? Aqui é totse, que vem do yatsá, que é o outro verbo, que é a ideia de criação realmente, de um poder de criação que não é mais agora o vaivrá, que é a criação que só Deus pode fazer. Então aqui, agora, reparem, como ele criou Nefesh Hayah no dia anterior, esses animais já estão com potencial de alma, já tem força vital neles. E agora a Terra vai ter essa capacidade de produzir esses animais, né? de expandir, de multiplicar esses animais. E aqui é muito interessante, porque olha o gancho que eu vou dar para você aqui. Totse, né? Olha só, vai o meio Elohim Totse Haaretz, que foi traduzido como disse Deus produz a terra. Esse produzir, que é Totse, ele carrega a ideia de sair, vou falar um negócio que é meio, em português seria errado, mas sair para fora, né? Sair dali para outro lugar. Esse verbo dá a ideia de que esses animais saíram da água, no verso anterior, e foram para a terra. Então eles produzem a terra, ou seja, saiam e vão para a terra e multipliquem sobre a terra.
Então, aí a ciência, ela aborda, né? Eu já disse para vocês, eu fui professor de ciência, ela aborda que os seres vivos, né, surgiram os animais, né, surgiram nas águas e migraram para a terra. Então, quando a gente está vendo um outro verbo aqui, né, que é diferente dos verbos anteriores, ele está me mostrando que é um verbo que me indica uma migração, ou seja, uma saída de um lugar para ir para outro. E isso é interessante, porque eu tenho aqui esse Yatsav, ele me conduz à ideia de que saiu de um lugar e foi para o outro. Né? Então ele saiu das águas, porque por isso que falou no verso anterior, águas. E agora tem aqui. E aí não foi preciso usar o verbo vaivrar, não foi preciso usar o verbo criar de maneira sobrenatural, do nada, porque os seres já estavam dotados de alma, de Nefesh Hayah. Então eles já estavam dotados de alma com Nefesh Hayah. E aí a Nefesh Hayah, em pequena escala, nós podemos ver que é o potencial, né? é o ente imaterial que permite que esses seres andem, caminhem, se desloquem, se movimentem, vamos dizer assim, né? Daí a palavra, novamente, alma, né? Anima, que se mexe, que se anima, que tem movimento. Mas, eu estou destacando isso porque quando a gente chega agora no homem aqui, né, que é importante que eu veja a diferença dos verbos, mas que eu já guarde a questão do Nefesh Hayah, a Nefesh alma, Hayah vida, né, a alma com vida, que tem a capacidade de se deslocar, e também a ideia eu falei no outro vídeo, de comunicação, né, consegue se comunicar. Os seres animais, eles se comunicam entre si. Né, eu falei também, né, que se comunicam até com o homem com os animais, de uma forma, claro, não usando o vocabulário humano, né? Mas existe, é notório que existe uma comunicação entre humanos e animais e humanos, certo? E aí, no verso 25, fala, né, Deus fez, né, os seres vivos, né, os Hayah, e conforme a sua espécie, né? Ou seja, cada um vai gerar a sua própria continuidade, né? Que isso é importante. E viu Deus que era bom, certo? Se a gente olhar no quinto dia, aí não apareceu esse e viu Deus que era bom. Não, se você olhar no verso 23, só fala assim, que foi a tarde, amanhã é o dia quinto. E parou. Não fala que foi bom. Por quê? Eu disse, mas por que não foi bom as coisas que aconteceram no dia quinto? É porque precisava dessa complementação do dia sexto, do sexto dia, para que então, aí sim, aí Deus olhou, né, o que aconteceu no quinto dia, no sexto dia, e disse, bom, agora sim, agora é bom. Tá? São detalhes que às vezes passam despercebidos. Mas aí eu estou conduzindo todo esse processo para o verso 26, porque é importante que eu tenha em mente o que está acontecendo aqui, essa sequência. Né? Então, se tudo era bom, agora, tudo que foi criado antes era bom. Isso é notório. É bom. Certo? Aí agora vem o verso 26, que tem um dos enigmas, que eu vou falar depois também num vídeo à parte, que é a questão do plural, Deus falar no plural, né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move. Aí, aonde que eu quero destacar? Nessa criação especial do homem, de Adão, nós temos algumas coisas para destacar também em questão do hebraico, tá? Então, assim, vai o Elohim, tá? Novamente, disse Deus. Aí ele fala assim, nasce, Adão. Nasce é outro verbo. Olha lá, nós temos Isheretsu, que produzem as águas lá, né? Depois nós temos Vaivra, criar do nada os Nefesh Hayah. Depois nós temos o Yatsar, né? Que é produz a terra, ou seja, saiam para a terra, né? O que foi trazido como produza. E agora tem aqui Nasce. Nasce façamos, vem do verbo assar, que é fazer artesanalmente. Isso é muito interessante, eu gosto muito disso, né? Assar, ele tem a ideia de fazer algo que eu já tenho uma matéria-prima. Então, por isso que ele é o verbo usado para o artesão.
O artesão, ele faz algo lindo, maravilhoso, a partir de algo que ele já tem de instrumentabilidade, de matéria-prima, certo? Então ele tem uma matéria-prima lá, ele tem um barro, aí ele faz um vaso. Isso é assá. Ele tem uma madeira, ele vai trabalhando aquela madeira e vira sei lá, um instrumento, uma obra de arte. Assá. Ele tem um metal, ele vai fundindo, vai soldando, ele faz uma obra de arte, ou uma colher, uma faca, sabe? Porque ele tem a matéria-prima e está construindo. Então quando ele diz assim, façamos o homem, nós já percebemos que existe a matéria-prima. Por isso eu disse aqui, a matéria-prima foi na criação que a gente viu aqui. Você tem, olha só, no sexto dia nós tivemos essa produção de matéria-prima na terra, né, vamos dizer assim, né, que foi o geroso Nefesh Hayah. Então agora é como se Deus tivesse pego essa matéria-prima que existe ali na terra e vai modelar Adão. Só que eu quero destacar, porque assim, quando ele diz, vai o Elohim nascer Adão, Adão, mas eu quero chamar a atenção que quando ele diz façamos o Adão, ele está dando ele não está dizendo façamos o Ish. Isso é um destaque no versículo. Façamos Adão. Adão, enigmaticamente, ele é toda a humanidade dentro dele. Isso é fato. Adão é toda a humanidade. Mas como assim? Já tem bilhões de pessoas aí? Não. O que é a instrução? A Torá está nos mostrando que Adão, ele é a humanidade nele. É como se você tivesse um ponto de luz que vai aumentar essa luz e vai espalhar a luz por toda a sala, certo? Então ali você tem o potencial, toda a humanidade está ali, todos os seres humanos que existiram, que existem e existirão, já estavam contidos em Adão. Isso é muito importante. E aí vocês vão ter que esse Adão, ele tem não só esse potencial da humanidade, mas ele foi feito de uma maneira muito especial. Embora ele não foi feito com Vaivra, com o verbo criar do nada, ele foi feito a partir de uma matéria-prima, né? Que é o verbo nascer. A gente vai dizer assim, Betsalameno, que é a nossa imagem, né? E ele pode dizer que Dimuteno, Demut, esse Tsalem e o Demut são duas palavras que Elohim usou ali para enfatizar essa criação, porque todos os seres foram criados e nenhum deles recebeu essa característica de Tsalem nem de Demut. E aí começa nosso mergulho na Torá. Tá? O que eu estou falando aqui? Esse Tsalameno, ele é a cópia, de uma certa forma, a cópia de Adonai. Porque Tsalem vem de Tzlum, é cópia. Eu até falei no vídeo anterior, né? Quando você pede a cópia de um documento, e o sujeito vai fazer a cópia lá fotocópia, se você pegar fotocópia e colocar em hebraico, é Tzlum, certo? Então, cópia da luz. Isso é interessante. Então, Adão, que não é o homem, mas a humanidade toda, está sendo criado como se fosse uma cópia de Elohim. Calma aí, tá? E ele tem Demut, semelhança com Elohim. Ele é parecido com Elohim. Então essa imagem e semelhança vai ser o ponto mais importante aqui do nosso texto aqui. Se ele é uma fotocópia, tô brincando, mas se ele é uma imagem de Elohim, se ele é parecido com Elohim, eu posso deduzir aqui que ele tem uma missão de Elohim, um papel de Elohim. Eu poderia dizer que ele é Elohim na Terra, né? Uma manifestação do Todo-Poderoso na Terra. Então Adão, ele é um ser conceitual especial. Ele traz em si essa identidade de Elohim. E agora eu tenho que entender o que é Elohim,
Lembra que eu falei que 35 vezes aparece a palavra Elohim em Gênesis 1? E aí, eu vou ter que entender que Elohim está associado, né, à criação, ao criar e ao governar com justiça, com lei, né? Então, Elohim é sempre a palavra que é traduzida como Deus, né? Está sempre associada à criação e justiça, lei. Tá? Então, Adão foi criado como se fosse não, ele foi criado como um Elohim na terra. Ele olha que interessante, a missão de Adão é reinar sobre a terra, governar a terra, certo? E dar condições de criar. Ele é um criador, Adão é um criador. Nós somos criadores em menor escala, não somos? Nós somos capazes de criar computador, TV, panelas, fogão, geladeira. Nós temos esse potencial de criação, né? Muito acelerado, muito desenvolvido. E isso é típico da criação de Adão. Embora a gente tenha se afastado do Éden, nós ainda guardamos esse potencial de Elohim, de criar. Nós somos capazes de criar e de reinar. E reinar não é simplesmente botar uma coroa na cabeça e bancar o rei. Reinar é governar, tomar decisões boas para a criação. Então nós somos chamados para cuidar dos animais, cuidar da vegetação, cuidar dos mares, cuidar da terra, cuidar de todos os seres vivos, cuidar da humanidade, porque é o Elohim em nós, esse diferencial, tá? E aí, quando eu vejo Lucas, o Evangelho de Lucas, ele faz aquela genealogia do Mashiach, do Messias, ele vai voltando no tempo, né, e chega lá em Adão e ele fala assim, todos é assim, fulano é filho não sei de quem, filho de Beltrano, filho do Ciclano, filho não sei de quem, filho não sei de quem, vai indo. Se você olhar o Lucas, você vai ver isso. Aí quando chega em Adão, ele diz assim, e Adão é Ben-Elohim, filho de Deus. E aí, o que eu estou vendo nesse texto? O fulano, que era filho de Ciclano, ele tinha a semelhança do Ciclano. O Ciclano, que era filho do outro, era parecido com o outro. E aí vai indo, né? Quando chega em Adão, ele é filho de Elohim, ele é filho de Deus. Ou seja, o Lucas, ele capta a ideia de exatamente isso. Ele é Ben Elohim. E aí, lembre-se que o Mashiach, ele é chamado de filho de Deus. Tá? Lembre-se disso, ele é o filho de Deus. Vamos lá, aí mais ainda, ele tem esse grau de reinar. Só que aí reinar, depois eu trabalho no plural, tá? Porque eu quero trabalhar um outro aspecto no plural. Vocês vão ver que existem outras passagens nas Escrituras em que Deus fala no plural, né? Essa aqui não é a única passagem. Isso desperta a atenção, a curiosidade de alguns, mas existe toda como eu sempre digo, né? Existe uma lógica, né? Deus não iria nos dar um texto que causasse confusão. Existe uma lógica. Existem várias vezes nas Escrituras que Deus se apresenta na forma plural. O verbo está associado à forma plural. A própria palavra Elohim é forma plural. Tá? Isso é muito importante. E aí ele vai lá para o verso 27, para você ver que ele primeiro fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí no verso 27 ele diz assim, e Deus criou, voltou para o singular. Voltou para o singular. E Deus criou. Aí olha só, vai vará Elohim, Aitardã, Betsalem. E aí, gente, olha só que legal. Você até ali nós vimos nascer, né? Façamos o homem, né? Você viu ali que ele pegou, né? Nascer do artesanal, né? Lembra do artesão? Ele pegou a matéria-prima e começou a montar o homem, vamos dizer assim, né? A materialidade do homem. Agora, aí está envolvido ali, façamos, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tá? Ele está criando o homem ali, e aí ele vai para o verso 27 e diz assim, e Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Deus criou Adão, né? Tá como se fosse o homem. É melhor a gente trabalhar com a palavra Adão. Mas só que assim, vai vrá,
Lembra de Vaivra que eu falei lá do quinto dia? Quando ele cria a Nefesh Hayah, e esse Vaivra é o verbo criar do nada, um verbo só Deus pode estar associado somente a Deus, porque só ele tem esse poder de criar do nada. E aqui dizem, Vaivra Elohim et Hadan, Betsalem, Elohim, Bará, Otosahá, Onekevá, Bará, Otan. O que ele está dizendo aqui? Assim, ó, Vaivra. Então Deus criou, parei, Pedro, mas ele lá no verso 26 diz que ele usou a matéria-prima, e aqui agora ele usou o verbo nassá, Asav, e aqui ele está usando Vará. Né? Por quê? Porque aqui, gente, aqui nós temos a matéria-prima que veio da terra, né? E aqui Deus está criando nele o ente imaterial, o espírito, a alma, o que vai dar diferencial em Adão. Então, assim, vai Elohim et Adão, tá? Aí fala Betsalem, né? Parecido e a imagem dele, né? de Elohim. E aí ele fala, né? Aí ele volta a dizer, ó, Bará, botou, né? Criou. Ele criou, e está no singular. Então, o que prova aquilo que nós dissemos antes, que Deus é um, certo? Adonai Ehad, Deus é um, não tem trindade, certo? E aí ele diz assim, Bará, Otô, aí ele diz, Ha, Unekvá, né? Ou seja, criou ele macho e fêmea. Mas quando você olha para Adão, e aqui está o verbo Bará, e aqui está falando de, então, imaterialmente, né? Ou seja, o ser imaterial, o projeto de vida que vai estar dentro daquele corpo lá de Adão, ele diz assim, ele é Sahá e Onikavá, ou seja, macho e fêmea. E esse macho e fêmea, olha, assim, a gente teria que passar 2 horas com o vídeo. É muito mais do que sexo, muito mais do que sexualidade. Porque Deus poderia ter criado Adão como se fosse, por exemplo, uma bactéria que se multiplica por partenogênese, ou seja, ela se multiplica sem precisar de reprodução sexuada. Certo? Mas todos os animais ali, que a gente viu na criação, quando eles recebem a bênção da multiplicação, eles têm a produção sexuada. Ou seja, existe uma produção através do sexo, do macho e da fêmea. E aqui Adão está sendo criado, olha, é uma criação especial, é uma criação a partir do material, mas também tem a parte imaterial no verso 27, e aí diz no próprio verso 27 que ele foi criado macho e fêmea. O que é isso, gente? Ele traz em si o potencial já de masculino e feminino. Ele é hermafrodita? Alguém perguntou. Não é hermafrodita, porque hermafrodita é um ser criado com os 2 sexos. Ele não tem os 2 sexos, ele tem os 2 potenciais. Ele tem a parte masculina e a parte feminina, mas ele não tem um pênis e uma vagina, não tem seios. Porque nós estamos falando de Adão conceitual, Adão único. O único ser que foi criado dessa maneira. Depois dele, Bene Adão, os filhos de Adão, eles vão ser diferentes de Adão, por causa dessa saída do Éden. Lembre-se que o Éden não é terreno, tá? Não é terreno. Ele é algo também, o Éden ao mesmo tempo que é um conceito, claro que quando eu falo conceito, não é que é uma ideia só, ele é uma ideia real, existe, certo? Então, Adão aqui, ele foi criado, foi colocado no Éden, o que é a prova de que ele era um ser único e especial. A humanidade não surgiu no Éden, a humanidade surge a partir de Adão, fora do Éden, tá? Mas ele tem esse potencial macho e fêmea. Quando a gente vai olhar, outro vídeo a gente faz isso, tá? Por que tem essa questão do macho e fêmea, masculino e feminino? Por que tem essa necessidade desses complementos? E Adão não poderia ter nascido meramente se multiplicando, né? De vez em quando uma cópia seria masculina, outra cópia seria feminina, uma cópia masculina ou feminina, ou simplesmente todas iguais. Tá? Por que tinha que ter essa diferença? Isso é muito importante que eu comece a perceber. Tá? E aí, no verso 28, diz assim, e Deus o abençoou. Vai,
Igual lá no que ele fez com a criação a partir das águas, né? Vai abençoou. Então Elohim vai omer, Lahen Elohim feru, né? Frutificai, produzam frutos, né? Urevu, e multiplicai-vos, o miléu e enchei, né? Enchei haaretz, a terra. O objetivo agora ali é se espalhar e ocupar toda a terra. Por isso que a terra foi criada e existe um propósito divino nisso, tá? E aí é interessante, porque ele, e assim, existe uma palavra aqui muito interessante, ó, verriveshurra, né? Sujeitai, uredu e dominai, tá? Sobre os peixes, sobre os animais em si, né? Os animais, os peixes do mar, sobre as aves, sobre todos os animais da terra. Adão tem ele tem essa missão e propósito. Aí eu quero que você veja comigo aqui a ideia desses dois verbos aqui, tá? O kalash, que é dominar, manter, usar até de uma força para manter as coisas submissas a ele, né? Então, esse verriveshurra, ele tem a ideia de que Adão vai exercer um papel sobremodo elevado. Ele vai ter o controle sobre toda a criação. Então ele vai dominar de fato. A palavra dominar no português vem de domino, de senhorio. Ele vai ser Adão, senhor, sobre a terra. Olha que interessante, tá? E aí quando ele diz ali dominar, eu gosto também dessa expressão, porque Adá, ele vem de governar, tá? Então se eu tenho ali, olha só, que jogada de palavras, né? Eu tenho verriveshurra e uredu. O sujeitar e dominar. Parece que é igual, né? Parece que é igual. Mas uma é ter o poder de fazer a criação se submeter a ele. Tá? Que é o primeiro vocábulo ali. E o segundo é de governar isso. Tá? Pensa no Mashiach, pensa no Messias. O Messias é aquele que vem com esse poder de dominar, de submeter toda a criação a ele e governar essa criação. Ou seja, ele não está ali como um ditador. Tá? Esse domínio é um domínio de poder absoluto sobre a criação e de governar essa criação. E governar no sentido para o bem. Tá? Então Adão, ele tem esse potencial. Tá? E aí no verso 29 ele disse: Deus, eis que você tem dado toda a erva do semente que está sobre a face da terra, toda a árvore em que há fruto da árvore, que dá semente, serve para mantimento. Ou seja, vocês vão comer de tudo que tem na vegetação. A priori seria essa alimentação. Aí verso 30: e todo animal da terra, toda ave do céu, todo réptil da terra, que a alma vivente, né, Fitchahayá, toda ela será para mantimento. E assim foi. Ou seja, a alimentação seria vegetariana. Tá? Vegetariana. Então não haveria morte. Não haveria morte dos seres que têm Nefesh Hayah. Tá? E aí ele viu Deus quanto tinha feito, e é isso que era muito bom. E foi à tarde e amanhã do dia 6. E olha só, todos os outros textos eram assim: e viu Deus e foi bom. Esse aqui foi muito bom. Houve uma intensidade nesse elogio, nessa avaliação, né, de que foi muito bom. Então, guarda agora esses detalhes que eu falei para você, porque eu estou mostrando para você que Adão, ele foi criado para ser o Mashiach. Quando eu tenho lá Yeshua falando, né, eu sou Bene Adão, Bene Elohim. Ele é o filho de Adão e o filho de Deus. Essas expressões que são títulos para o Messias, para o Mashiach. Por exemplo, se você perguntar para um judeu que não crê que Yeshua é o Messias, ele vai dizer: não, esses títulos são títulos, essas expressões são títulos para o Mashiach, para o Messias. Aqueles que creem que Yeshua é o Mashiach, então essas expressões são utilizadas para Yeshua porque ele é o Mashiach. Então, Benen Adam Bene
Elohim, filho de Adão, filho de Deus. Tá? Então repare que Adão foi criado para ser o Messias. Qual é o papel do Messias? Dominar sobre a criação e governar a criação. Por isso que o Messias, ele é rei. E a gente tem que entender, a gente vai entender depois, que ele vai ter que surgir de Israel, ele vai ser rei sobre Israel, mas vai ser rei sobre toda a terra. Haaretz. E aí, por que ele tem que surgir de Israel? Seria uma pergunta boa para a gente fazer, mas isso é motivo para um outro vídeo. Por enquanto eu vou deixar aqui, para não nos prolongarmos. Assim, o assunto para a gente poderia passar, eu estou de manhã aqui gravando esse vídeo, podia passar a manhã inteira gravando conversando aqui, a tarde inteira, a noite inteira, e a gente não esgotaria esse assunto de Bereshit 1, de tanta riqueza que tem de vocabulário na Torá. Mas eu espero ter contribuído com você, cooperado com você de alguma forma, te feito bem, te feito crescer nesse conhecimento da Torá, te fazer... O que eu mais quero ouvir de você é assim, eu estou amando a Torá. Tá? Eu amo a Torá. Porque isso para mim é o fruto desse trabalho que eu tenho me dedicado para cada um de vocês. E para o nosso Adonai. Tá bom? Que Ele abençoe a ti e a tua família, te guarde, te faça feliz e te leve ao amor à Torá. Até mais!